como que era o Aldenis lá em Sergipe? Como é que era essa história? Como que você veio parar aqui, enfim? É assim, cara, o Aldenis lá em Sergipe vivia numa situação muito precária, sofrimento, porque eu sou do interior mesmo, eu sou da cidade de Lagarto, para quem conhece aí, inclusive um abração para minha cidade de Lagarto lá, da cidade que eu sou natural, e lá eu trabalhei muito na roça, era sofrimento, e um dia uma tia minha que já morava aqui em São Paulo foi para lá e viu que eu estava crescendo ali e disse, olha, vou te tirar do sofrimento, quer ir para São Paulo, morar comigo? Aí eu pensei ali, eu com 17 anos de idade, eu digo, caraca, deixar meu pai, minha mãe, e ir para São Paulo, cidade grande, coisa nova, pessoas, não sei se vai ser o bom para mim, mas ao mesmo tempo eu olhei assim, aqui também eu não vou ter muito futuro. Então eu vou me arriscar, vou tentar morar lá em São Paulo para ver no que é que dá. Aí tive que pedir autorização pro meu pai, porque na época meu pai e minha mãe eram separados. Aí eu tive que pedir. A minha mãe de imediato já deixou, mas eu tive que convencer meu pai a deixar. Eu vim para São Paulo, convenci, ele deixou, eu vim para cá para São Paulo e com 17 anos cheguei aqui. E aqui, cara, eu de cara tomei um choque cultural. Cidade grande, carros, trânsito e trabalha muito, dorme pouco e lá você é acostumado a viver uma vida mais pacata, sofrida, mais pacata. Eu disse, cara, eu tenho que se adaptar o mais rápido possível a isso. E aí, um macete já para quem está ouvindo aqui o podcast ou assistindo, se adapte ao ambiente o mais rápido possível. Oh, Quem perfeito. se adapta tem vantagem competitiva em relação ao outro. Então eu entendi que o jogo era se adaptar. Então eu tentei se adaptar o mais rápido possível à cultura. E aí fiz diversas coisas. Aí cheguei aqui em São Paulo, comecei a entendi que tem um grande público e eu sempre também tive uma veia comercial muito forte, a área de vendas. Então comecei a vender minhas bugigangas. Ia para ali para o centro, para 25 de março, pegava alguns produtinhos ali e ia vender no bairro. E aí fui começando a se projetar na vida. E aí foi que eu entendi também, opa, a educação é muito importante. Se eu quiser de fato estar entre os melhores, ser o melhor, eu preciso se educar. A educação ela é imprescindível nesse processo. E aí fazia essas coisas. Por exemplo, teve uma época que eu vendi no Sinal água e amendoim, porque eu adquiri uma dívida grande, que eu fiz também 2 anos de direito, e aí por fazer esses 2 anos de direito, mesmo ganhando uma bolsa de 50% de desconto, era muito caro, então eu tinha que trabalhar de motoboy à noite, e pelo dia ia vender água e amendoim no Sinal para tentar pagar a faculdade ali, de certa forma. E aí se enrolei todo, e aí tive que trancar essa faculdade, adquirir essa dívida, e aí foi que eu reforcei mais ainda, dizendo, olha, eu tranquei a faculdade, mas eu não vou parar com meus estudos, vou continuar estudando em paralelo. Comecei a ler livros. Todas as pessoas que eu via que tinham um certo grau de relevância na vida, de sucesso, eu comecei a ver os vídeos, entendê-las, comecei a ler as teorias, tudo para tentar aplicar na minha vida para sair do sofrimento que eu estava, porque é aquele negócio, não é nossas condições, mas sim nossas escolhas. Você Perfeito. tem que escolher ser o melhor. Você tem que escolher estar entre os melhores. Se você não escolher isso, se você não tiver direção, qualquer lugar lhe serve. E eu sempre tive isso na mente. E alinhado à ferramenta educação. A ferramenta educação eu sempre acreditei. Quando eu fiz a pós-graduação aqui na Faculdade de Líbano em Economia, eu fiz a pós-graduação. Eu fui um dos melhores alunos, eu acho que a Faculdade de Líbano teve, porque eu me dediquei àquilo. Inclusive, não é à toa que eles me convidaram, inédito também aqui o pessoal, para tá dando aula aqui. Tomara que tudo dê certo, que é um grande sonho também. Mas sempre nisso daí. Quando eu migrei para cá, para São Paulo, errei muito é, nesse processo que eu tive, né, como vendedor, depois como motoboy e todas as dificuldades. Acabei também nessa época da minha vida sofrendo um acidente gravíssimo. Quando eu Caraca. trabalhava de motoboys, fraturei minha perna esquerda. Nossa. E aí, cara, foi um episódio assim que eu digo, cara, das duas uma, ou eu vou morrer ou eu vou continuar progredindo. Porque imagina só, você com 22 anos de idade, hoje eu tô com 28, não sei se nem disse minha idade, mas tô com 28 anos. Você, do nada, você com saúde, podendo correr, jogar sua bola, que eu também gosto muito do futebol. E do nada você sofre um acidente de moto e você começa a depender de outras pessoas para fazer até suas necessidades básicas. Eu digo, cara, é triste, horrível. Mas eu tinha duas opções: ou se lamentava ou continuava progredindo em busca do meu objetivo.
E aí eu escolhi ir em busca do meu objetivo. Então passei esse um ano parado. Nesse um ano, o que é que eu fiz nesse um ano parado? Para não entrar em depressão, comecei a ocupar minha mente. Continuei lendo livros, só que aí eu tinha um amigo que ele veio fazer uma visita para mim, para ver como é que eu estava, meu estado de saúde e tal. Ele morou 10 anos na Inglaterra. Ele disse o seguinte: ora, cara, você tá parado aí mesmo, tá lendo seus livros, por que você não aprende uma língua nova? Vai aprender a falar inglês. Inglês é uma língua universal. Você aprendendo a falar inglês é um diferencial. Novamente, educação, muito importante. Ele me recomendou um livro que é o pode falar o nome do livro? Pode, Pode? claro. Então eu vou falar. É o Essential Grammar in the Use, que ela é da Universidade de Cambridge. E aí ele me recomendou esse livro para eu começar a estudar, porque eu não tinha condições de pagar um professor ou ir para uma escola para estudar inglês. Então comecei a aprender inglês nesse livro ali, enquanto estava se recuperando. Aí se recuperei desse episódio, dei uma acelerada no inglês, aí fui novamente vender minhas bugigangas, pegar a renda, e foi aí então que, vendendo essas bugigangas, eu disse, olha, eu tenho que ter um salário fixo, eu não posso ficar dependendo também só das vendas, porque é aquele negócio, quem é vendedor, quem trabalha como autônomo sabe, tem mês que você bomba, tem mês que não. Então, nos meses que você não bomba, o que é que você vai fazer? Então eu sempre acreditei em ter múltiplas fontes de renda. Então eu tenho que ter uma fonte de renda aqui, outra fonte de renda ali. Fundamento básico das finanças, Fundamento básico das finanças. E foi aí que também me encaminhou para onde eu estou hoje. Porque fazendo isso eu comecei a gostar da parte financeira do negócio, do mercado financeiro. Então comecei a se educar, comecei a ver os princípios básicos de finanças, comecei a entender sobre educação financeira. Inclusive eu dou aulas particulares hoje também de educação financeira. Então isso daí foi me aguçando e eu vi que eu tenho um gosto em estudar sobre isso. E graças a Deus, cara, com essa mentalidade eu disse, agora eu vou para um trabalho, buscar uma renda fixa aí até para me dar um pouco mais de tempo, de eu ter calma, de eu dizer assim, olha, eu tenho uma renda, eu vou conseguir estudar mais. Porque nesse paralelo de você vender, come muito seu tempo também e acaba sobrando pouco tempo para você estudar, e o estudo ele é importante, então você tem que estudar. Então aí eu disse, olha, vou tentar entrar em alguma empresa, ver se ele me aceita como vendedor, porque eu sempre fui um ótimo vendedor, e vou ver no que é que dá. E aí foi dito certo, fui fazer uma entrevista lá na Casas Bahia de São Caetano. O gestor na época olhou assim pra mim, viu eu magrinho, eu sempre fui magrinho, né? Esse daí não vai pra frente não. Aí ele olhou assim, vende pra mim essa TV aí. Eu olhei assim para ele, eu olhei para a TV, eu olhei para ele, eu olhei para a TV. Eu perguntei, você tem uma TV de quanta polegada na sua casa hoje? Ele, eu tenho uma TV de 60 polegadas. Entendi. E se você tivesse a oportunidade de trocar essa TV agora, o que é que você faria? Ele, eu trocaria. Mas como assim? Eu digo, pois é, você está precisando e eu tenho a solução. Mas eu não tenho dinheiro. E eu disse para ele, quem é que está falando de dinheiro aqui? Eu estou falando se você quer trocar sua TV. Você quer trocar sua TV? Eles querem. Então tá aí a oportunidade. Vamos lá. Só que nisso ele entendeu. De cara, ele é muito ligeiro. Porque geralmente, quando você tá vendendo, as pessoas falam logo, não tenho dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E ali você breca sua venda, você parou sua venda. Mas aí você tem que entender que o dinheiro não é o único meio de pagamento que existe hoje. Há outros diversos. Então, como vendedor também, eu sempre tive esse feeling de encontrar o problema do cliente e oferecer a solução. Inclusive, Silvio Santos fazia muito isso. E eu li muito sobre a história dele, inclusive tem algo muito em comum com ele. Eu faço o aniversário no mesmo dia que ele faz, dia 12, falecido. Inclusive, todo abraço à família Abravanel. Espero que veja esse vídeo aí, chegue até ele, esse podcast. Quem sabe, né? Vai chegar, porque o Líbano é uma faculdade hoje muito reconhecida, então ele vai chegar. E eu se inspirei muito nele. E ele era assim também, ele vendia muita bugiganga e tinha esse filho de enxergar o problema das pessoas e entrar com a solução. Então ele acreditou, entrei lá na Casas Bahia, comecei a se destacar lá e em paralelo sempre estudando, e aí foi aí, como eu disse no começo, que eu tive o start. Eu digo, opa, eu já fiz uma graduação também em gestão financeira pela Universidade de Araraquara, mas só essa graduação não tava legal, não tava fazendo com que eu desse o up na minha carreira corporativa. Eu digo, cara, eu tenho que procurar outras áreas, e foi aí que encontrei o Líbano. Aí fiz essa pós e estava trabalhando lá como vendedor. Chegou que fiz a entrevista lá no Santander e tudo deu certo. Mas é que eu sempre digo, ao longo desse podcast aqui, vocês, não sei se vocês vão perceber, acredito que sim, que sempre vai estar enraizado isso, a educação. Você vê que eu saí de Sergipe, eu tinha uma condição muito precária lá, se preocupei com a minha educação,
formei gestão financeira, fiz uma pós-economia, fiz uma certificação, tenho também uma certificação CPA 20 pela Ambima. Incrível. E dou aulas particulares de educação financeira, ou seja, a educação faz parte da minha vida. E eu olho que foi isso que transformou. Por isso que você que está ouvindo, que está vendo esse podcast, acredite, a educação, de fato, ela transforma a sua vida. Não só teoricamente, na parte teórica, mas financeiramente falando, porque o dinheiro é isso.